último episódio de The Boys girou em cima de 3 acontecimentos. A Expo VOT, que é tipo uma Comic Con, o hospital, com o pai do Huey, e a fazenda com os The Boys e a Victoria Newman. Eu vou condensar tudo nesses 3 acontecimentos para ficar mais fácil de explicar. Antes de entrar nesses 3 principais acontecimentos, tiveram 2 cenas aí no início do episódio. Uma que foi que agora a Espoleta ela tem seu próprio programa de TV, que é exibido pela VOT, e nesse programa de TV ela deixa claro que ela vai denunciar a Espoleta por agressão e que também vão investigar ela pela morte do Ezequiel, que foi morto pelo Bruto, né? Que a gente ainda não sabe bem como. Eu achei que nesse episódio ia explicar, mas não. E a outra cena que pra você pode ser irrelevante, mas como eu já tinha comentado sobre isso no outro episódio, eu vou falar novamente. Teve uma cena com a ex-esposa do Marvin e a filha dele. A filha dele brigou na escola por causa do Capitão Pátria. Nesse momento que a gente tem uma cena dele com a filha dele, também não aprofunda. Não mostra ele conversando com a filha dele, não mostra ele resolvendo isso. Então assim, só queria reforçar que mais uma vez, esse papel de pai dele é totalmente deixado de lado. Bom, então vamos começar com a Expo VOT. Essa Comic Con da VOT aí, ela vem para anunciar as próximas fases dos lançamentos da VOT. E eles satirizam ali um pouquinho a Marvel. A linha do tempo dos próximos filmes que eles vão lançar é igualzinha da Marvel, então é uma sátira direta. E o Profundo, ele anuncia que eles estão preparando as fases das 7 a 19. Estão pensando bem lá na frente. Nesse evento, eles introduzem pela primeira vez os personagens da série derivada de The Boys, Gen V. Apresentam a Kate e o Sam. Eles anunciam que vão fazer aí um filme juntos, os Guardiões de Godolkin. Nessa Expo VOT, acontecem algumas coisinhas que afetam o enredo da série. Primeira coisa que a gente pode notar é que o Capitão, ele não responde mais a Sábia. Ele tá meio que ignorando ela. Ela fala com ele e ele tipo, ai... sai daqui, tá bom. Outra coisa que acontece desde o começo do episódio e tem relevância lá no final. Uma tensãozinha aí entre o Coleman, que é o apresentador do programa da VOT, e o Profundo. Porque o Coleman contou pra todo mundo que o Profundo foi demitido da análise de crimes. Nesse episódio, a gente também vê um pouquinho mais da relação do Capitão com o Ryan. Porque depois que eles tiveram aquela briga, eles não conversaram muito. E aí o Adam, o produtor de filmes da VOT, ele tá ali anunciando qual vai ser o próximo filme que o Ryan vai participar, que é a Super Escola. Só que o Ryan não tá curtindo, ele não tá gostando, e dá pra ver na cara dele. O Capitão Pátria diz então que ele pode dizer não, ele não precisa aceitar. E o Ryan então, ele diz não. Ele chegou a achar até que o Capitão tava testando ele, ou tava dizendo aquilo só pra agradar ele. Mas aí eles conversam e o Capitão Pátria fala: eu passei a minha vida inteira fazendo o que os outros mandavam, e isso acabou, tanto pra mim quanto pra você. E eu achei meio irônico, porque desde o começo da série o Capitão Pátria faz tudo o que ele quer, né? Mas beleza. O Coleman, ele, além de ter brigado com o Profundo, ele também termina o relacionamento que ele tem com a Ashley. E aí eu fico mais preocupada ainda. Porque como eu disse no último vídeo, ela tá à beira da loucura. Ela tá à beira de ter um colapso. O cara que ela tava ficando ainda vai e termina com ela. E usa como justificativa que ela não é mais a chefona da VOT. Ela continua sendo a CEO, mas ela não tem mais poder, é só de fachada. E aí ela, que já não tava bem da cabeça, fica mais puta ainda. A Espoleta e a Sábia tem um momentozinho ali de tensão também. E aí a Espoleta ainda fala: me subestima o quanto quiser. Vai ser melhor pra eu enfiar uma faca nas suas costas. Eu acho que a Espoleta, ela tem muita confiança dentro dela. Dá pra ver pelas falas dela que ela se acha muito foda, sabe? A Sábia também fica em cima do trem-bala. Ela fica ali jogando uma charadinha, falando que eles precisam descobrir logo quem vazou as imagens. E dá pra ver na cara dela que ela sabe que foi o trem-bala. O trem-bala, então, que tá entrando em desespero já, tá dando pra ver na cara dele, ele conta tudo pra Ashley. Como eu disse, ela sempre tem medo de morrer. Então, na hora que ele conta, ela já fala: seu filho da puta, você fez eu ser cúmplice dessa merda. Mas aí o trem-bala ameaça ela e diz que se ela não ajudar ele, ele vai contar pro Capitão Pátria que ela estava fazendo no quarto dele. Lembra que eu tinha elogiado, dizendo que ela soltou um barrão lá no quarto dele porque era a única coisa que ela podia fazer? Parece que não era a única coisa que ela podia fazer, porque ela fez mais alguma coisa. E é com isso que o trem-bala tá ameaçando ela. Agora eu tô curiosa pra saber o que foi que ela fez. Eu vi algumas pessoas especulando que talvez ela tenha roubado o composto V e aplicado em si mesma. E eu acho que é uma possibilidade também. Vamos ver aí. Bom, naquela conversa que o Ryan tava tendo com o Capitão Pátria, o Capitão pergunta o que ele quer fazer de fato. Ele fala que quer ajudar as pessoas. O Adam, que é o diretor, ele tá ali importunando a assistente dele. E aí nessa
cena, o Ryan chama a assistente e o diretor e pergunta pra ela, ele tá te incomodando? Só que isso escala de um jeito que eu não estava esperando. Porque o Ryan, o tempo todo, ele passa o mesmo ar daquele menino que a gente conhece, que é mais bonzinho, que não quer machucar as pessoas. Só que nesse momento ele se transforma e dá pra ver os efeitos do Capitão Pátria em cima dele. Ele não só manda o Adam se desculpar, como ainda humilha ele e faz a garota bater no cara. E aí no momento que ela tá batendo nele, a gente vê uma expressão do Ryan que ele tá gostando de ver aquilo. E eu tô começando a achar que a gente não vai ter salvação aí pro Ryan. Acho que isso até ficaria interessante. Colocar ali uma problemática dele ficando igual o pai dele, vai ser um probleminha a mais aí pros The Boys lidarem. Bom, depois que já acabou toda a Expo VOT, eles vão todos lá pra sala do set. Tem uma cena bem rápida que a Sabi, ela conta alguma coisa pro Tech Knight. Eu fiquei curiosa pra saber o que foi que ela falou pra ele. O que foi que ela mostrou ali pra ele, né, no caderninho. Bom, aí o Capitão Pátria começa a dar um discurso sobre como eles têm que salvar o mundo pra eles, pros filhos deles. Finalmente declara guerra por um bem maior e fala que eles não serão mais celebridades, que eles serão deuses irados. Tudo que o Capitão Pátria sempre quis foi se livrar da VOT. E agora é isso que ele tá fazendo. Ele tá montando o exército dele pra ir pra guerra. Aí o Capitão fala, nós descobrimos quem foi que vazou as imagens. E fala que pegaram ligações do Coleman pro Leitinho. E aparece a Ashley escondida escutando a conversa. Ela matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ela se vingou do cara por ter largado ela. E ela também ajudou o Trem-Bala pra ele não contar o que ela fez no quarto do Capitão Pátria. Ou seja, ela causou a morte do cara ali, mas ninguém vai chorar por ele. Bom, a Sábia claramente sabe que o Trem-Bala vazou as imagens. O que eu quero entender é que se ela tem algum plano pra ele, e por isso ela ainda não contou que foi ele. Bom, então vamos para o segundo acontecimento desse episódio, o hospital, onde o pai do Hughie finalmente acordou. Lembrando que a mãe do Hughie achou o frasco do V e deu pra ele. E aí o cara simplesmente acorda depois de ter tido uma morte cerebral. E ele não lembra de nada do que aconteceu, né? Ele só acorda, tá ótimo, tá super bem. É uma cena bem família feliz, né? A mãe dele, inclusive, dá o anel dela de noivado pra ele, pra quando ele quiser pedir a luz e estrela em casamento. Só que essa cena de comercial de margarina dura pouco tempo, porque logo em seguida o pai dele some e quando eles vão atrás, eles acham ele com um coração na mão e uma pessoa morta no chão. O pai dele tá completamente desnorteado, sem saber o que tá acontecendo, sem lembrar do que aconteceu e sem noção dos poderes dele. E aí ele começa a atravessar a parede e acidentalmente mata pessoas. O Hughie tenta falar com ele, só que ele não se lembra do Hughie. Eu achei essas cenas impecáveis, assim, no quesito atuação. O ator que faz o pai do Hughie, ele é muito bom. E o Hughie muito triste por estar ali querendo ajudar o pai, sem saber o que fazer. Só que aí o pai começa a se virar contra a mãe. Ele começa a jogar na cara que ela largou eles, que ela abandonou o filho, que destruiu a vida dele. E aí ele meio que vai pra cima dela. Mas o Hughie entra na frente e consegue fazer o pai se lembrar. Essa parte do episódio foi meio que um filler, sabe? Porque não fez muita diferença na história e nem vai fazer. Talvez só a introdução da mãe do Hughie. Essas cenas assim do hospital são pesadas, são emocionantes, só que logo acaba, porque o Hughie decide fazer a eutanásia no pai dele. Só tô achando meio incoerente, porque ele tava a ponto de fazer tudo pro pai dele voltar, e aí quando o pai dele volta, passa 1 hora que o pai dele tá fazendo merda, ele já, vou eutanasiar meu pai porque essa é a única solução. Sei lá, eu achei toda essa tomada de decisão muito rápida. Talvez se tivesse estendido isso pra um próximo episódio, teria ficado melhor. Por exemplo, se o pai dele tivesse conseguido fugir do hospital e aí no próximo episódio ele conseguiu achar o pai dele e aí sim eutanasiou o pai dele. Acho que faria mais sentido. Aconteceu muito rápido essa transição do vou dar o V pro meu pai pra salvar ele, vou eutanasiar meu pai porque ele tá matando geral. É uma cena que é feita pra ser emocionante, mas assim, não me comoveu muito por conta da pressa que as coisas foram feitas. E o que me incomodou um pouco foi que ele matou o pai muito fácil. Todos os supers que já apareceram, eles têm uma certa dificuldade pra morrer. Tudo bem que alguns são mais fortes que outros, só que nesse caso, assim, nem explorou muito a força do pai dele, ele já matou fácil com as coisas que tinham ali no próprio hospital. Desses 2 últimos episódios que ele passou o tempo inteiro no hospital, a única diferença que faz é a introdução da mãe dele e a morte do pai dele. Mas isso era fácil de fazer. O pai teve um AVC, morreu, a mãe
mãe veio ver ele no velório, digamos assim. Bom, e por último eu deixei pra falar da fazenda, porque foram as melhores cenas do episódio, mas também foi uma pataquada sem fim, pra não falar outra coisa. Bom, no começo do episódio, o Joe Kessler, ele entrega um documento pro Bruto contando sobre o vírus que mata supers. Existem teorias de que o Joe, ele é fruto da imaginação do Bruto, assim como a Becca. Eu acho que eu concordo com a teoria de que ele é só coisa da cabeça do Bruto. Vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente. Bom, com essa informação sobre o vírus que mata super, Bruto vai lá no QG dos The Boys e conta a novidade pra todo mundo. Uma coisa que eu fiquei com raiva foi que logo que ele entra, a Luz Estrela tá puta com ele porque ele matou o Ezequiel. E aí eu fiquei assim... Amiga, qual é o teu problema? O Bruto, ele salvou a vida do francês, porque era o francês que tava lá fuçando o trailer da espoleta quando o Ezequiel chegou. E se não fosse o Bruto chegar, o Ezequiel teria matado ele. E aí ela fica puta com o Bruto porque o Bruto matou o Ezequiel? Sei lá, eu acho que ela tá perdendo ali um pouco do rumo, sabe? Aí beleza, o Bruto conta sobre o vírus e ele fala que pra isso eles vão precisar de um perdão presidencial para o Stan Edgar, que eles vão ter que soltar ele pra ele ajudar. Porque ele já foi na Universidade Godolkin, já descobriu que a Vitória pegou o vírus. Se você perdeu essa parte do vírus, sugiro que você assista Gen V, que é a série derivada de The Boys, que explica sobre o Sam, a Kate, o vírus, a Universidade Godolkin, como a Newman conseguiu. Então, em Gen V você vai entender tudo isso. E, sinceramente, Gen V é uma série muito boa e tá muito mais amarradinha, assim, sem pontas soltas, do que The Boys. Bom, então eles convencem o Stan Edgar a ajudar eles. Eu achei que ele ia usar isso pra ficar livre e ia passar a perna neles, não achei que ele ia ajudar, mas aí depois ele tava ajudando e aí eu fiquei assim, ué, o cara que é presidente da VOT do nada tá ajudando os caras. Tipo, eles vão na casa da Newman, descobrem o laboratório, tem uma cena fofinha que o Bruto solta um coelhinho, né, a Químico até vê, olha pra ele, dá um sorrisinho, porque mostra que ele ainda tem um coração. O vírus não tá mais lá, tá tudo destruído, cheio de sangue, tem frascos de V quebrados no chão, indo literalmente ralo abaixo. Aí o narizinho de todo mundo começa a sangrar. Quem é que entra? Vitória Newman. Eu adoro quando ela aparece, que ela tem uma cara de vilã. Quando a Vitória aparece, a Luz Estrela já vai soltar o poderzinho dela ali, e aí o poder dela começa a falhar. Nessa hora eu achei que era por causa da Newman. Eu achei que a Newman tava fazendo alguma coisa lá com o sangue dela, que ela não podia usar os poderes. Mas depois a gente percebe que na verdade não, que realmente os poderes da Luz Estrela estão falhando. Eu acho que tem a ver com o lado emocional dela, que tá bem abalado, e aí por causa disso ela não tá conseguindo usar. Já não estava fazendo sentido o Stan Edgar ajudar eles. Aí a Vitória Newman entra no bonde ali também pra achar o vírus. Mas apesar deles estarem indo todos ali juntos como uma família feliz, o plano dos The Boys é a Luz Estrela cegar a Vitória e eles pegarem o vírus e injetar nela. Porque eles não querem matar só o Capitão Pátria, eles querem matar ela também. Apesar de não parecer nesse episódio que eles estão querendo matar ela, é o objetivo. Inclusive no primeiro episódio dessa temporada a gente começa com eles tentando matar ela. Bom, aí no meio da picuinha deles, a Vitória conta pra todo mundo que o Bruto ia fechar um acordo com ela, onde ela ajudava ele com o Ryan e ele entregava tudo que os The Boys tinham sobre a Vitória. Assim eles não poderiam mais chantagear a Vitória. E aí tem a frase maravilhosa desse episódio que o Stan Edgar fala: "Eu não sei como todos vocês sobreviveram até agora." Pois é, Stan, eu também não sei. Inclusive eu falei isso no vídeo anterior, que não faz sentido eles estarem todos vivos até agora. Bom, aí começa a loucura dos animais assassinos, né? Galinha assassina, atravessando o corpo do figurante. A Vitória e a Luz Estrela dão uma conversadinha ali e a Luz Estrela se emputece com ela e dá um soco na cara da Vitória. Eu curti e não curti, porque a Vitória, ela dá uma risadinha tipo assim, você tá precisando mesmo se controlar. Acho que é só pra mostrar que a Luz Estrela tá bem descontrolada mesmo. Perdeu o amor à vida, vou bater na cara da pessoa que pode me matar só olhando pra mim. Nessa eterna caminhada deles, o Bruto encontra o coelho que ele soltou lá no laboratório e esse coelho já está morto e tem um parasita saindo dele, o que faz referência ao parasita que tá dentro dele, que ainda não se mostrou, mas pela forma que saiu do coelho, eu acredito que deve ser alguma coisa ali parecida com isso. A Luz Estrela e o francês também conversam. Esse foi o episódio das conversas, conversa e fofoca. E aí a Luz Estrela e o francês, eles conversam
conversam sobre Deus, sobre perdão, penitência. O francês, ele tá bem abalado. E aí ele fala que alguns pecados merecem o fogo eterno. Logo em seguida, o touro e as ovelhas aparecem e matam a segunda figurante. Eles então entram no celeiro para se proteger, o que também não faz sentido, porque as ovelhas, elas destroçam o touro, mas elas não conseguem derrubar a porta de um celeiro. Aí nesse celeiro eles encontram o Samir, que conta que eles primeiro deram V para um hamster para testar o vírus, e aí esse hamster se soltou e destruiu o laboratório e fez com que o V vazasse para o lençol freático. Então a gente entende que não foram os cientistas que deram V para todos esses animais. V vazou para o lençol freático e de alguma forma esses animais tiveram contato com eles e viraram mutantes, porque parecia que aquela fazenda eles estavam dando V para todos os bichos. E aí ele mostra que ele tem uma última dose do vírus e eles ficam naquele impasse de o que vamos fazer com essa última dose. O Marvin, o Leitinho, ele dá a ideia de injetar o vírus num corpo que tá lá caído no celeiro e jogar para as ovelhas comerem, para elas morrerem. A Luz Estrela fica putaça com o Bruto porque ele tá cagando se alguém ali morrer. No meio dessa treta, o Bruto conta pra Vitória que o Stan Edgar quer tirar a Zoe da guarda dela. Temos o alívio cômico do Leitinho mostrando que tá com alergia causada pelo estresse que eles estão causando nele. Bom, e depois da briga eles decidem que eles vão injetar mesmo o vírus no cara que tá morto e jogar lá fora para as ovelhas comerem. Só que logo que eles fazem isso, as ovelhas aprendem a abrir a porta. Obviamente, entram no celeiro que eles estão se escondendo e eles saem correndo pelo outro lado. Nesse joguinho aí de câmera, a gente não consegue ver pra onde eles estão correndo direito. Não foca muito bem em nenhum personagem. As ovelhas começam a cair mortas, porque o vírus já está fazendo efeito. Então o vírus fez efeito super rápido nelas, que elas já começam a cair cheia de bolha na cara. Então assim, foi bem rápido esse vírus. A câmera mostra todos ali, o Bruto é o último a aparecer. O único que desaparece é o Samir. E aí a Vitória tá lá, desesperada, cadê o Samir? Cadê o Samir? Porque o Samir, eu não sei se ele é casado com ela, mas ele é pai da filha dela, né? O Stan Edgar é preso de novo, porque como eles não conseguiram o vírus, o acordo não valeu. Os policiais encontram a perna do Samir, mostram pra Nilma, e ela tá bem abalada com isso. Por um momento parece que ela tá com raiva do Stan Edgar, mas ela também salva ele. Ela mata o cara que tá levando ele de volta pra prisão e solta ele. Todo mundo já foi embora. Nós temos as cenas finais com a Luz Estrela chorando, olhando as fotos antigas dela. Acho que ela realmente não tá mais se reconhecendo. A Químico mandando mensagem pro francês, que nem olha as mensagens dela. Ele tá nesse momento na delegacia para se entregar. Aí você pensa, ele foi perdoado pelos crimes dele. Então, perdoaram os crimes que eles sabiam, né? O francês, ele tem todo um passado, então pode ser que tenha muito mais coisa aí pelo qual ele não foi perdoado. Então ele se entrega por assassinato. E aí nós temos a cena final, o Bruto indo até o Samir. Ele cortou a perna do Samir para fazer parecer que ele morreu e prendeu ele para ele reproduzir o vírus pra ele, porque ele quer o vírus pra matar o Capitão Pátria. Dessa hora que ele vai encontrar o Samir, o Joe tá no carro com ele, o Joe desce do carro com ele e tá lá com ele quando ele está falando com o Samir. Só que, lembra da teoria que eu falei lá no começo, que o Joe não é real? Na hora que o Bruto fala com o Joe na frente do Samir, o Samir olha assim, tipo assim, com quem que você tá falando? E aí reforça a nossa teoria de que o Joe é fruto da imaginação do Bruto, ele é só um efeito do câncer no cérebro dele. Nessa hora eu achei que não restou muitas dúvidas, só se foi uma pegadinha mesmo pra gente se confundir. Opiniões finais sobre o episódio. Toda a cena do hospital eu achei meio desnecessária, dava pra introduzir a mãe do Hughie de outra forma, dava pra matar o pai do Hughie de outra forma, do mesmo jeito que foi rápido pra decidir dar o V pra ele, foi rápido pra decidir matar ele. Então, se você tá tentando salvar alguém, você não tenta matar essa pessoa no mesmo dia. O trem-bala escapou mais uma vez de ser descoberto. Eu acho que ele não tem muito mais pra onde correr. Se ele não se juntar com os The Boys, eu acho que ele vai morrer, porque não tem outra opção pra ele. Ainda não sabemos o que tem dentro do Bruto, não sabemos como é esse parasita, não sabemos como ele vai fazer pro Samir produzir mais desse vírus. Não sei se o Bruto tem um laboratório escondido em algum lugar, porque, né? Onde é que ele vai botar um cientista sem uma perna pra trabalhar, eu não sei. Bom, eu sigo aqui esperando que eles fechem essas pontas soltas. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio e se você tem alguma outra teoria sobre o que está acontecendo com o Bruto. Até a próxima e um beijo.